Apresentação: Carlão de Freitas. 11h07. Bom dia, está começando o CBN Esportes desta segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Um novo mês já, 2025, fevereiro, um pré-carnaval. E a gente vai falar tudo sobre o fim de semana, a vitória da Ponte lá em Diadema frente ao Água Santa, o Guarani perdeu em casa para o forte Palmeiras e, claro, tudo sobre a nossa região. Vamos começar com o Flamengo, que venceu o Botafogo por 3-1 e faturou a Supercopa Rei. O Mengão não deu chances ao rival e com 2 gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo, fez a festa da torcida lá em Belém, no estádio do Mangueirão. Patrick de Paula, descontou para o Alvinegro. Foi o 3º título desta competição para o rubro-negro. A partida foi paralisada por mais de 1 hora em virtude das fortes chuvas em Belém do Pará. Ao meu lado, Antônio Lupe, estivemos juntos ontem na cobertura da Ponte Preta contra o Água Santa, vitória da Macaca por 1-0, vitória importante. Lupe, bom dia, boa semana. Tudo bem, Carlão, bom dia pra você, ótima semana pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A Ponte segue sem perder, jogando como visitante na temporada 2025. Ontem no Distrital do Inamar, em Diadema, a Macaca venceu o Água Santa por 1-0. Gol marcado por Danilo Barcelos. Vitória que mantém a Ponte ainda com a expectativa de conquistar uma vaga dentro da zona de classificação do grupo e também coloca a Alvinegra em uma situação confortável para cumprir o primeiro objetivo: a permanência na elite do futebol paulista. Depois do jogo, o técnico Alberto Valentim comemorou demais a vitória, mas fez um alerta em relação ao sistema de treinamentos, a questão física dos atletas nesse início de temporada. E por falar em questão física, já vamos repercutir. Hoje tem Corinthians. Corinthians jogou sábado contra o Noroeste e hoje, 21h30, estará em Novo Horizonte para enfrentar o Novo Horizontino em jogo remarcado, ou jogo antecipado da 11ª rodada do Paulistão. E o Sérgio Ramos, vai jogar no México. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o zagueiro acertou com o Monterrey e assinou o pré-contrato. Ele passa por exames médicos hoje em Madrid e viaja em seguida para ser apresentado no novo clube. Já falamos aqui, o Corinthians nem saboreou a vitória sobre o Noroeste, já tem compromisso hoje à noite diante do Novo Horizontino. São Paulo desceu a serra e foi surpreendido pelo Santos 3-1 e o Palmeiras venceu com tranquilidade o Guarani em Campinas. E já vamos falar tudo sobre a vitória do Verdão sobre o Guarani. E a Confederação Brasileira de Futebol definiu a data do sorteio da primeira fase da Copa do Brasil deste ano. A definição dos confrontos vai ocorrer dia 7 de fevereiro, sexta-feira, às 15h, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Antônio Lupe, o Guarani não fez frente ao Palmeiras, perdeu em casa 4-1. E agora não que se complica, mas perdeu a liderança do grupo para o Santos. Lupe. Não deu pro Guarani, vitória do Palmeiras por 4-1 com vacilos do sistema defensivo do Bugre. O técnico Maurício Souza falou desses erros que foram cometidos e que foram determinantes para a derrota do Guarani, jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Foi a segunda derrota do Bugre no Campeonato Paulista, que vai buscar a reabilitação na quinta-feira contra o Água Santa, novamente jogando em casa. Maurício Souza também ligou o alerta em relação à questão física dos jogadores. Vem enfrentando problemas nesse início de temporada. A preparação foi curta, né, gente? Agora acaba refletindo dentro de campo, com algumas lesões também. 2025, em virtude desta Copa do Mundo, Mundial de Clubes, o calendário muito apertado.
Handball, a Dinamarca derrotou a Croácia 32-28 ontem em Oslo, na Noruega, e conquistou o 4º título consecutivo do Mundial masculino da modalidade. A seleção nórdica fez uma campanha impecável na competição e venceu os 9 jogos de forma dominante, tendo o melhor ataque, a melhor defesa e os principais jogadores do campeonato. E direto dos estúdios da CBN, Fábio Scheibe com todas as informações da região. Só dá quinzão na Série 2, Fábio. Bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas. Bom dia, ouvinte CBN. Ninguém para o 15 de Piracicaba. O Inhoquim garantiu mais uma vitória ontem contra o Santo André, 1-0, jogando no Barão de Serra Negra. É o líder isolado da Série A2 com 16 pontos. São 5 vitórias e 1 empate. No sábado, Primavera ganhou do Rio Claro 3-1. Ituano e São José empataram 1-1. Votuporanguense ganhou do Capivariano por 2-1. Já na Série A3, Comercial 1, União São João 3, Sertãozinho 1, Rio Branco 2 e Bandeirante 0, Itapirense 2. E na 4, União Barbarense perdeu em casa para o São Caetano por 4-2. Leão da 13, altos e baixos na última divisão do futebol paulista. E você pode participar do CBN Esportes através do WhatsApp 19 991869070 991869070. Ele tá na área, hein? Ele tá na área, ele chegou de helicóptero, meu parceiro. Ele já está treinando. É quarta-feira, hein? É quarta-feira, Neymar deve reforçar o Santos contra o Botafogo. O jogo na Vila Famosa. Tá parecendo uma emissora que detém os direitos de transmissão. A estreia do Neymar. Aí chega daqui lá a o pouco Caixinha. vem o DM e fala, ó. Não, ele vai ficar só pra próxima semana. Ou senão o Caixinha faz assim, Neymar no meu time é banco. Se não estiver bem fisicamente, não joga. E você pode participar de novo, audiência rotativa do rádio 991869070. O CBN Esportes, comandado tecnicamente por ele, Valmir Bortoleto, tomou muita chuva em Diadema, mas acompanhou a Macaca na vitória sobre o Água Santa. E a moça dos streams, aliás, a dupla dos streams, Nossa, olha que coisa maravilhosa. Que balança o Brasil. Fernanda Alves, a rainha de Jaguariúna. E ele, o nosso Nilson Belisário, o pizzaiolo, o famoso pastor pizzaiolo. Comeu muito x-tudo no final de semana, pastor. Grande pastorzinho. 11h14. O intervalo é rapidinho, na volta tudo sobre o fim de semana esportivo. Apresentação: Carlão de Freitas. CBN Esportes Campinas. (2025) Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Barbacoa, muito além da carne. Trânsito. 11h16, segunda-feira, fevereiro, já abrindo as portas. Thaís Azevedo. E o trânsito na cidade de Campinas e região. Thaís, bom dia. Ótimo dia para você, Carlão, para o Lupe, uma ótima semana para todo mundo. Olha, quem segue ali pela Avenida Orozimbo Maia, excesso de veículos, somente pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Maternidade, pela pista da esquerda, tem uma pequena lentidão na chegada à Avenida Francisco Glicério. Quem segue pela Glicério, excesso de veículos da Orozimbo Maia até a Avenida Benjamin Constant, no restante da via,
trânsito livre. Pela Senador Saraiva, tem lentidão da Avenida Campos Sales até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela Moraes Salles, motorista perde tempo somente nos semáforos sentido Nova Campinas. No sentido centro, excesso de veículos na chegada à Rua Irmã Serafina. A Rua Irmã Serafina e a Avenida Anchieta têm boa movimentação pelas duas pistas. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h17. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca CBN Esportes Campinas. 11h19. Antônio Lupa, galera, a rapaziada está participando com a gente. 99186-9070. O nosso supersônico não está. Parece que... Eu vou pegá-lo. Por favor, pegar o grande Fábio Scheibe. O telefone, acho que alguém... Que faz, hein, Fabião? Que subidão, hein? Filipinho levou pra lá o aparelho aqui. O peitoral de Fábio Scheibe, cara. Gigante, tá louco, tá? Calma, vida, tá de boa, já não, diria. é né? atleta, meu Deus do céu. Como é que chama coisa. quem... fisiculturista, né? Fisiculturista. Fábio Scheibe tá trabalhando pra competir esse ano. Fisiculturista. Enquanto isso, a gente vai aqui trocando uma figura. Vamos falar da vitória do Santos no clássico contra o São Paulo? Vamos. Porque foi uma vitória importante de virada, hein? São Paulo saiu na frente no último sábado. Mais uma vez, um jogo que teve aí a chuva como a principal protagonista. Atrasou demais o início da partida. A chuva castigou a Baixada Santista, né? Muita chuva lá em Santos. E o clássico entre Santos e São Paulo, ele estava programado para acontecer às 9h30, às 8h30, só que a bola só foi rolar por volta das 9h15 da noite. Quando ela rolou com dificuldade, o São Paulo abriu o placar com o Lucas, mas o amado, mais querido do Brasil, Guilherme, acabou sendo o personagem do jogo. Marcou 2 gols, o Bom Tempo, menino da base, também acabou marcando 3-1 pro Santos e muita alegria, principalmente com a volta do menino Ney, que não estava na Vila. Neymar estava cansado por toda a preparação, a apresentação. Ele foi pro Rio de Janeiro, descansou, mas hoje já começou a trabalhar junto com os companheiros lá no CT Rei Pelé. Porém, o Guilherme, depois da partida, falou o quanto esse efeito Neymar também serviu de combustível para o Santos conquistar a vitória de virada em cima do tricolor. E sobre o Neymar, com toda certeza, o Mister também disse hoje na pré-eleição, se me permita dizer, professor, mas ele falou que é impossível, não tem como a energia desse cara não contagiar. Dispensa comentários do Neymar, mas só da festa que foi feita aqui ontem, da energia do torcedor, eu mesmo particularmente eu acompanhei tudo. Eu vi a festa pela televisão, eu vi a coletiva inteira que ele fez aqui ontem nesse mesmo lugar e não tinha como. Se mexeu comigo, tenho certeza que mexeu com todo mundo e já dá para ver a energia do torcedor é diferente. Agora a gente tá ansioso, né, para que a gente tenha o Neymar do nosso lado, como o Mister falou, para a gente continuar crescendo, continuar evoluindo e só o Santos tem a ganhar com isso. O Guilherme, o primeiro gol dele, né, o gol de empate do Santos contra o São Paulo, foi o gol de número 13.000 da história maravilhosa do Peixe, do Santos, o time do Pelé. 13.000 gols marcados e o Guilherme foi o autor desse número importante. Assinou a bola autografada que vai para o Museu do Santos, que fica na Vila Belmiro. Santos assume a liderança do grupo, passa ao Guarani, daqui a pouco a gente fala do Bugre. Olha só o efeito Neymar, vitória no clássico, fim de uma sequência negativa e liderança do grupo. O ambiente, né? Futebol realmente é estado de espírito, já dizia o velho treinador saudoso Gilberto Maniais, o Giba. Ô, Fábio Scheibe, o cara chegou 8h15 da manhã lá no CT do Rei Pelé, ele estacionou o helicóptero dele Tinha vaga? No gramado do CT, ele estava em Mangaratiba e Neymar já está trabalhando com o elenco do Santos, Fabião.
Só falando do Guilherme ainda, o Guilherme é artilheiro do Paulistão, né? 7 gols agora. Que fazem. Bom jogador. Vira e mexe está nas quadras de futebol aqui em Campinas. O que eu não entendo do Guilherme é porque que ele não teve sequência em Série A, Grêmio, né? Em Série A, principalmente no Grêmio. Esporte. Né? No Esporte ele foi bem, no Fortaleza ele foi bem, no Santos ele vai bem. Mas quando ele foi pro Grêmio pra jogar Série A, no Botafogo também não foi bem. Ele cresce no Fortaleza, né? No Fortaleza é um grande momento do Guilherme. No Esporte também, né? No esporte, sim. Na Série B, marcou bastante gol. Verdade. Mas esse o efeito Neymar já começa a causar alvoroço na Vila Belmiro. Que semana pro Santista, né? O Santista que teve a recepção do Neymar. Antes disso também... Depois disso, na verdade, teve um clássico, acabou vencendo o São Paulo. O Santos que não estava na Série A ano passado e agora revivendo esses clássicos, né? Que tem tanta história também, acaba saindo muito bem e dá muita moral para a equipe. Além disso, assumiu também, como foi dito, a ponta na liderança do Grupo B. Aí tem tudo para se classificar também. E vai ser muito legal essa semana. Especula-se que o Neymar estreia na quarta-feira, não é certeza ainda, mas vai ser um evento de parar o país realmente. Todo mundo ligado na Vila Belmiro. O Neymar com o Santos aí vai ser muito diferente e agora espero que o Caixinha também consiga organizar a equipe para poder fazer o Neymar funcionar assim como já está funcionando com o Guilherme na frente. O Tiquinho entrou muito bem também. Tiquinho foi muito elogiado pelos companheiros, a torcida adorou também a estreia na Vila Belmiro do Tiquinho e tem tudo para dar certo sim o Santos retomando da Série B da melhor forma possível, né? O Lupe, Fábio Scheib, meus amigos sintonizados na CBN. Hoje tem Corinthians em campo, cara. O Corinthians jogou agora há pouco contra o Noroeste, nem limpou o uniforme e já está em Novo Horizonte, porque tem duelo às 9h30 da noite lá no Jorjão, Lupe, com o Novo Horizontino. Novo Horizontino, né? Novo Horizontino que não tem tá feito, estranho, né? Venceu, né, o Bragantino no último jogo, mas sei lá, ainda não emplacou. Não foi aquele Novo Horizontino que a gente acompanhou na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians deve usar um time alternativo, né? Até por conta desse desgaste, o intervalo curto entre um jogo e outro, né? Um jogo adiantado, né? Antecipado da 11ª rodada, mas exige uma viagem longa, né? De São Paulo a Novo Horizonte, um jogo difícil fora de casa. Então o Ramon Dias, o Corinthians já tá classificado, sim, o Mirassol também, tá? Porque é um grupo que tá muito desequilibrado. O Mirassol tem 15, o Corinthians tem 15. Se vencer hoje, assume a liderança com o jogo a mais. Inter de Limeira e Botafogo hoje são os dois times dentro da zona do rebaixamento e brigam pela permanência. Então o Corinthians tem essa possibilidade de poupar jogadores hoje contra o Novo Horizontino, mas vem embalado após a vitória contra o Norushka na última rodada, jogando lá na Neoquímica Arena. E na quinta-feira tem um campeonato à parte, né? Apesar de estar praticamente classificado, na quinta-feira tem um grande clássico, né? Palmeiras e Corinthians. Verdade, tem isso, né? Sim. E o Corinthians, então, visando, né, o objetivo de duelar com uma grande força, o arquirrival também é importante para o campeonato à parte realmente, e depois dessa sequência aí, provavelmente hoje um time totalmente alternativo para enfrentar o Novo Horizontino, uma viagem longa também, na quinta-feira entra em campo novamente. E a importância de ficar em primeiro do grupo, porque o Mirassol hoje é um time de Série A, né? E o Corinthians decidindo uma fase quarta de final em Mirassol não seria interessante, né? Então, por isso, o Corinthians precisa ficar em primeiro nesta luta ponto a ponto. Grupo A, o Mirassol é o primeiro com 15, mesma pontuação do Corinthians, só que nos critérios o Mirassol leva vantagem. A Inter de Limeira a terceira e o Botafogo é o quarto colocado. Já passamos a régua com Série A2, Série A3 e Série A4 na região, e Série A1 já vamos falar da Ponte do Guarani, mas a Inter de Limeira... precisa se atentar, hein? Lupe, Fábio. Lupe esteve 2 vezes lá em Limeira, eu estive contra Inter e Ponte Preta. Não sei não, hein? Não ganhou nenhum dos jogos em casa. Nenhum, tem um jogo a menos, né? Que é contra o São Paulo, que é complicado. Mas a Inter precisa se atentar no campeonato, hein? Exatamente, enfrentou um time muito organizado, na São Bernardo faz bons campeonatos estaduais, foi assim já o ano passado, o ano anterior também, né, quando inclusive fez aquela goleada aqui no Guarani, foi 5 também, lembra daquele jogo? Sim, nossa, Barleta, cara. O São Bernardo tem feito bons estaduais, vai jogar a Série C, um adversário de Ponte Preta e Guarani na Série C também, um time muito qualificado, está na liderança do grupo do Palmeiras, inclusive, né, mas a Inter de Limeira também tem que tomar cuidado, porque o campeonato é tiro curto, não está conseguindo fazer os pontos em casa e se complicando também fora, acaba não somando os pontos necessários, aí vai ficar complicado para a reta final. E a Inter tem vacilado em casa, né? Ela empatou com o Guarani, jogou mal, o Guarani também jogou mal, mas foi em casa, então se você colocar na balança, o empate foi bem melhor pro Guarani.
Aí ela joga contra o Novo Horizontino, mesmo fora de casa, só que, cara, a Inter ficou com um atleta a menos no primeiro tempo. Empatou, né? E empatou ali nos últimos minutos, então também perdeu uma oportunidade. Mas jogou em Novo Horizonte, mas, cara, com um homem a mais, então vacilou também. Joga com a Ponte Preta, domina o primeiro tempo, faz uma boa partida, só que no segundo tempo, com as mexidas do Valentim, a Ponte melhora. E ela só não venceu também porque o Diogo Silva fez boas defesas. Acho que esse jogo contra a Ponte foi aquilo que eu vi de uma Inter melhor em relação a esses jogos que eu citei, Novo Horizontino e Guarani. Aí ela vai pra Bauru, enfrenta o Noroeste, faz vencendo a virada, né? No finalzinho o gol de pênalti. Em casa, novamente, com o São Bernardo, perde. Então, assim, tá vacilando demais, em Qual é a próxima partida da Inter aí? Pega o Bragantino Pega em o casa. Bragantino amanhã, 8h30 em casa. E o Não tem Bragantino, outro resultado a não ser a vitória. E olha depois a sequência da Inter. Portuguesa fora, São Paulo fora, que é aquele jogo lá da primeira rodada. Vai ser em Brasília esse jogo. E Palmeiras jogando em Limeira, porque esse jogo vai acontecer, não vai mais acontecer fora do estado, vai acontecer em Limeira. Então, dos 3 próximos compromissos, a Inter, ela tem... Na verdade, os próximos 5 jogos são decisivos para a Inter. Contra o Bragantino, precisa vencer em casa. Aí depois tem que roubar pontos da Portuguesa fora, tentar surpreender o São Paulo e o Palmeiras. E no duelo contra o Velo Clube, decidir a vida dela. Meu Deus, não tá legal não, hein? A gente falou do Bragantino também. O Bragantino que chama atenção também. São 6 jogos, apenas uma vitória e um empate, né? Um time de Série A também faz duelo direto contra a Inter de Limeira, já que o Bragantino é o primeiro, na verdade é o 13º, o segundo time acima da zona de rebaixamento, mas com a mesma pontuação da Inter de Limeira. Caso a Inter vença, o Bragantino pode ser jogado aí pra zona de rebaixamento, que já está o Botafogo também. Estranho o Botafogo, né? Time de Série B também. É Série B, Exatamente. O Botafogo já está, assim como a Inter de Limeira. A Inter tem um jogo a menos, como dito o Lupe, mas é contra o São Paulo. Mas o Bragantino chama atenção que não conseguiu se encaixar depois da saída dos destaques ano passado, do Elinho, Léo Ortiz, né? Sim, e já é o segundo campeonato complicado que o Bragantino na semana passada fez jogo bom contra o Palmeiras. Que aí é ali, né? Série A de Campeonato Brasileiro, talvez o jogador fique mais empolgado, né? Diante de um Palmeiras lá no Allianz Parque. Ô Lupe, 11h29, dá um tempinho ainda, dá um bom dia pra nossa galera aí. Opa, deixa eu mandar um abraço aqui pro nosso grande amigo Aldeir, lá do Campo Belo, flamenguista, tá, com um sorrisão aqui, ó, de orelha a orelha. Passeio ontem. Passeio. Botafogo só foi pra Belém pra pegar aí o vice-campeonato. Mas o Flamengo, ele jogou muita bola ontem. Em questão do Botafogo não tem segredo, os caras não contrataram técnico. Preparou errado, começou a voltar não sei quanto tempo, tá treinando com um cara que não vai ficar. Contratou atacante, perdeu os 2 melhores jogadores. Calma. Não, é verdade. Calma. Quem é o técnico do Botafogo, você sabe? Arthur Jorge. É um carequinha que tava lá ontem, não sei quem é, cara. Eu tô percebendo uma certa... Tá engasgado ainda, hein? Tá engasgadinho. Não curou ainda, hein? Calma, vamos aguardar. Bom dia, amigos da CBN. Pra dar esse vexame, podia pelo menos ter saído com 1 milhãozinho no bolso. Abraço, JP de Moraes, falando do Guarani. Mas, cara, o Guarani vacilou. Daqui a pouco a gente fala do Bugre. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro nosso amigo... esse aqui é da mensagem anterior, do programa anterior. Alexandre, do Nova Europa, bom dia. O Palmeiras fez gol até de olho fechado e o Guarani só olhou. Foi estratégia nova, deixar o adversário cansar de fazer gol. O Alexandre do Nova Europa tá falando aqui do jogo do Guarani e Palmeiras. O Antônio Wilson do Nova Europa. Carlão, oi. Quem colocou mais torcida, Ponte Preta e Corinthians ou Guarani e Palmeiras? O gramado do Moisés Lucarelli tá melhor, aguentou bastante a chuva. Daqui a pouco a gente vem com mais participações. Boa, Antônio Lupe. Aí a gente vai discutir também a presença de público no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 11h30. É o repórter CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. A taxa básica de juros da economia brasileira deve encerrar o ano em 15%, patamar que, se for confirmado, será o nível mais alto em quase 2 décadas.
A informação está no Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. Já são 4 semanas de estabilidade. No dia 30 de janeiro, o Comitê de Política Monetária anunciou o aumento da Selic, que passou de 12,25% para 13,25%. O Copom sinalizou que deve haver novas elevações nos próximos meses em virtude do crescimento da inflação. Para 2026, a expectativa da Selic continua em 12,50%. O dólar comercial abriu pregão em alta depois de fechar janeiro com a maior queda mensal desde junho de 2023. A moeda americana sobe agora 0,88% e é negociada a R$ 5,88. Os investidores estão cautelosos com o desenho de uma guerra comercial ao redor do mundo. O movimento ocorre depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impor tarifas às importações de México, Canadá e China. Na Ásia, os principais índices acionários fecharam em queda. A tendência se repete nos mercados europeus. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,20%, com 125.881 pontos. E no momento, o euro vale R$ 6,03, queda de 0,29%. Israel intensificou as operações na Cisjordânia ocupada. O exército israelense realizou uma grande operação militar no domingo, com os bombardeios no norte do território palestino. Nas últimas 3 semanas, mais de 50 terroristas foram mortos, conforme os militares. O governo de Tel Aviv informou que a ação tem o objetivo de expulsar o Hamas e a Jihad Islâmica da área de Jenin. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai se encontrar amanhã com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34, Antônio Lupe. Só pra gente colocar aqui com honestidade, informação precisa, o jogo do Guarani e Palmeiras teve um público maior do que Ponte e Corinthians, certo, cara? 9.256 presentes. E na Ponte e Corinthians? 8.896 presentes. Então, Antônio Wilson do Nova Europa, respondendo a sua pergunta, quem colocou mais torcida foi o confronto entre Guarani e Palmeiras ontem no Brinco, beleza? Deixa eu só terminar o giro aqui de participações, Carlos. Vamos lá. O Emerson tá aqui, Dali Ponte, tá comemorando a vitória da Macaca. O Sebastião mandou um oi, a gente manda um oi também. Oi! Até porque não mandou o restante da mensagem. Rodrigo Delboni, torcedor do Palmeiras de Valinhos, tá feliz da vida com a vitória do Verdão. Quem mandou mensagem pra gente também foi o Carlão Fernandes. Quem precisa de só um pouquinho de sorte é o nosso Velo Clube. Afinal, tomou um gol do Bragantino aos 49 do segundo tempo. E sábado, o melhor em campo foi o grande Muralha. Só um pouquinho de bons ventos e a gente permanece para 2026. Carlão Fernandes. E o centroavante é amigo do Lupe. Daniel. Não é amigo, é colega. Posso falar ao Não. O Lewandowski. Não, pelo amor de Deus. Chega até a doer o ouvido. Deixa eu ver aqui. Ô, Carlão Fernandes, manda pra ele, que aqui na CBN ele é o Lewandowski do interior. Manda pra ele. Bom dia, Cristiano Salvione. Tamo junto em Xeronal. Extra, o menino Ney vai assinar o contrato. Lesiona e vai ficar fora do campeonato, só volta depois do carnaval. Não, é sacanagem. Neymar tá querendo. Neymar tá querendo muito, pelo que a gente ouviu da entrevista coletiva dele. Quem queria muito também era o Coutinho, mas até agora nada, né? Mais ou menos. Mas aí isso aplica ao Santos, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Precisa reforçar, né? Mascão. Só mais 2 participações, hein, ó. O pessoal, bom dia. Não sou Ponte Pretano nem Bugrino, mas vacilo mesmo da torcida e da diretoria. Esse jogo contra o Palmeiras tinha que ser mantido o contrato de Londrina. Jogo complicado, sem renda de uma torcida, né? Que a torcida do Palmeiras não conseguiu ir ao estádio por conta de uma determinação do Ministério Público. E só perderam, né? Vacilo. Quem mandou a mensagem aqui foi o
Eduardo Costa, afirmando que o Guarani deveria ter mantido o jogo lá em Londrina. E não no Brinco. Inclusive ontem na jornada também, você acabou vendo também, até falei com o Júlio, conversei com o Júlio, com o Gabi Castro também, o presidente Rômulo Amaro deu uma entrevista exclusiva pro Trivela, né? Companheiros do Trivela, aquele site, uma revista também. Ele afirmou que o jogo acabou não indo para Londrina por falta de segurança, ele ficou com medo da segurança, porque não tinha entrada para 2 torcidas lá no Estádio do Café, seria um problema, uma possível briga entre Guarani e palmeirense, acabou falando isso e afirmou também nessa entrevista que o Guarani não vai arcar com nenhum custo da multa, que conversou com a empresa, parceira da empresa há muitos anos, que a empresa estava com cabeça quente quando deu aquela afirmação falando que ia cobrar do Guarani, que não vai acontecer nada disso, já está tudo arrumado, arreglado. Tá certo. Tá bom. Vamos lá? Tá certo. A gente acredita. Tem que acreditar, né? Claro. Como o Amaro. O presidente falou, tá falado. Tá vamos lá. Mas deveria ter ido pra Londrina também, acho, com o nosso ouvinte. É igual meu pai fala, antes de você colocar uma opinião, antes de você mandar um áudio, escrever alguma coisa, conte até 10. Eu contei até 10 e toca o barco. E você foi importante também, calma. Ele falou, né? Agora depende de cada um como levar, né? Segunda-feira, já é dia 3 de fevereiro, já foi, 11 horas e 38 minutos. Calma. Você quer confusão ou não? Não, então vamos falar do jogo? Vamos falar. Vamos lá, Vamos falar do jogo? Vamos começar com o duelo de Alviverdes, né? Vamos lá. O Guarani enfrentou o Palmeiras ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, jogou com torcida única, apenas com torcedores do Guarani, e o Bugre vacilou, perdeu por 4-1 em noite inspirada do atacante Estevão, que marcou 2 gols. Além do grande craque do Verdão, Richard Rios. A lei do ex entrou em ação. Foi ele quem abriu o placar. E o Rafael Veiga, os responsáveis pelos gols do Maurício, Verdão. né? Ah, perdão, foi o Maurício. Anulado. O Veiga foi anulado, perdão. E depois o Denis Júnior foi quem descontou para a equipe do Guarani. Vamos ouvir primeiro o lado bugrino. O técnico Maurício Souza fala a respeito da equipe do Guarani na derrota para o Verdão. O que deu de errado na estratégia de jogo do Bugre? Infelizmente, hoje a gente cometeu erros contra uma equipe. Quando você comete, você vai ser punido. Eles ainda tiveram a sorte no chute da terceiro gol, a bola ainda passar entre as pernas do Titi, ou seja, o Titi estava tentando travar a bola, ainda passou entre as pernas dele. Né? E aí nós pagamos pelo excesso de erro que nós cometemos. Mas se vocês me permitem, eu quero exaltar o comportamento da minha equipe, tirando os erros, isolando os erros que nós tivemos, uma equipe que pressionou, que teve mais posse de bola, que conseguiu chutar no gol do Palmeiras, que tivemos uma chance de empatar o jogo numa cabeçada do Luiz, ainda no primeiro tempo, que ele foi muito infeliz no movimento dele, que se ele faz um movimento contrário, talvez ele tivesse acertado o gol, foi muito dentro da área, enfim. E nós jogamos contra o Palmeiras. Né? Nós jogamos contra uma equipe que nos últimos 6, 7 anos tem 2 títulos sul-americanos, tem 2 títulos brasileiros, enfim. É uma equipe extremamente forte e eu volto a falar. Eu acho que o ponto de diferencial do jogo foram os erros técnicos que não tivemos e não táticos. Esse é o técnico Maurício Souza do Guarani. Já o português Abel Ferreira também falou da partida e a vitória do Verdão em cima do Bugre. Hoje decidi fazer o que fiz para tentar também, porque estava a ver toda a gente muito atrapalhada, sobretudo porque eu sei o que é que nós estamos a fazer, eu sei onde é que nós queremos chegar e às vezes faz-me confusão todos os anos, estou aqui há 5 anos, quando o Palmeiras entra neste Paulista e as coisas não correm bem, há sempre muito barulho à volta, eu não sei porquê. Faz-me confusão porque nós não estamos a trabalhar juntos aqui no Palmeiras há 2 dias, portanto eu acho que já há trabalho quer dos nossos jogadores, quer da comissão, quer toda a gente que trabalha dentro do grupo, portanto se eu tiver que fazer o rodízio outra vez vou fazer porque eu sei o que é que eu estou a fazer. Sim, queremos ganhar o Paulista, mas também já disse, se não ganhar também não tem problema absolutamente nenhum. O Paulista é para preparar aquilo que é a competição, é o que é uma época que começa a dia 15, ou começou a dia 15 de janeiro e vai acabar a dia 22 de dezembro. Com jogos em cima de jogos, né? Não há forma, a gente empurra os jogos, não interessa, não queremos saber se os jogadores descansam ou se não descansam, se recuperamos, se não recuperamos, ninguém quer saber. E eu realmente nesse aspecto tenho que pensar não para 20 dias, tenho que pensar para uma época inteira.
Esse o Abel Ferreira falando desse fim do rodízio, né? Ontem utilizou força máxima e venceu o Guarani pelo placar de 4-1. Vamos então ao panorama do grupo do Guarani. O Guarani continua ainda na zona de classificação, mas perdeu a primeira posição para o Santos, né? O Santos também tem 7 pontos. O Guarani, isso tudo no grupo B, tem 7 pontos também. A Portuguesa na terceira colocação. Portuguesa que conquistou uma vitória importante contra o Botafogo por 3-2 na rodada, tem 5 pontos. E o Bragantino, ameaçado pelo rebaixamento, tem 4 pontos. Aí a gente vai voltar a falar sobre aquele tema do regulamento do Campeonato Paulista, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o cenário do grupo C e do grupo D. O Noroeste, que tem 6 pontos... no caso aqui, ó, a Ponte Preta, que tem 9 pontos no grupo D, estaria fora da próxima fase com uma pontuação a mais, por exemplo, do que um outro time de um outro grupo. Então, mas isso não tem mais o que falar. Todo mundo assinou. Sim. E eu não vou mais falar sobre isso. Enfim. Então, o Guarani é o segundo colocado com 7 pontos. Hoje ainda estaria classificado para a próxima fase. Enfrentaria o Santos na Vila Belmiro, mas ainda tem mais 50% do campeonato pela frente, porque chegamos ontem à 6ª rodada, a metade da primeira fase, Carlão. Olha, Lupe, agora chegou o momento chave pro Guarani na competição para definir logo essa permanência na primeira divisão, porque agora contra o Água Santa é que o chicote vai estralar. O Guarani teve 2 jogos contra equipes de Série A de Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol fora de casa, um certo equilíbrio num determinado momento do jogo. Eu acho que valeu o Guarani ter equilibrado. Agora, estes jogos, né, dos clubes, os nossos clubes contra os grandes, eu sou um pouco... Cara, tudo bem, a Ponte equilibrou contra o Corinthians, mas perdeu. O Guarani equilibrou contra o São Paulo, mas perdeu. Ontem o Guarani cometeu alguns erros, como o próprio Maurício disse, erros defensivos, essa bendita bola de querer sair jogando. Eu acho muito legal, não sou contra isso. Eu acho legal, eu acho bonito, é uma valorização da bola, mas isso, gente, tem que fazer quando você tem zagueiros de qualidade, mas zagueiro de qualidade mesmo, Léo Ortiz, esses monstros sagrados da Europa, aí sim você tem esta possibilidade de sair jogando, né? Agora, com jogadores comuns e com todo respeito aos zagueiros do Guarani e outros clubes, né, que fazem esse tipo de jogada, tem que ter muita calma, não é toda hora que tem que fazer, ainda mais contra o adversário forte, que é o Palmeiras. Apesar do Guarani ter errado, apesar de naquele momento em que diminuiu o placar ter perdido ali o gol com o João Marcelo, outras oportunidades também, até houve uma reclamação de pênalti, não teve jogo, né? Assim... A diferença foi muito grande, muito, mas isso não é demérito do Guarani, não. A diferença hoje entre um clube grande e um time, um clube do interior, uma hora ou outra ganha, equilibra tal, mas é gigantesca, né? O Palmeiras levou o jogo como quis, o Rafael Veiga ainda fez um gol que foi anulado e por milímetro, né? Então a diferença é abissal. Eu, sinceramente, acompanhando o jogo, em nenhum momento, mesmo quando o Guarani diminuiu, em nenhum momento eu achei que o Guarani ofereceu resistência. E mais uma vez, né, Carlão, vocês estiveram no Morumbi contra o São Paulo também o mesmo, entre aspas, o mesmo erro, né? O Guarani pagando com gols no começo da partida, que acaba modificando toda a estratégia do Maurício Souza. Um time mais forte, né? Com o São Paulo foi assim, com 12 minutos ontem já estava 2-0 pro Palmeiras, daí fica difícil correr atrás, né? Já tem uma desvantagem muito grande, técnica também, e com 2-0 no placar fica difícil. O Guarani, depois que marcou o gol, até tentou fazer uma pressão também, mas o Palmeiras soube controlar, né? E o azar, entre aspas, do Guarani também é que pegou o Palmeiras mordido e que ontem, pela primeira vez, que o jogo jogou com todos os titulares, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro Berton, ainda falando sobre essa situação que o Fábio Scheib disse do Titi, né? Alguém, por favor, avisa o Titi, criticando, né, que jogador tenebroso, abraços e boa semana a todos. E o Maurício Souza, na entrevista coletiva, o Titi saiu vaiado de campo. Saiu. E o Maurício Souza abre aspas para ele na coletiva. O Titi fez uma partida bem ruim e ele reconhece. Mas tirando a expulsão contra o São Paulo e hoje, ele não tinha feito outra partida ruim. Foram 10 meses fora, um dos jogadores mais intensos que a gente tinha para hoje, mas cometeu os erros técnicos e desconcentrou do jogo, o que comprometeu a atuação dele e também a nossa. Essa foi a fala do Maurício Souza, mas eu confesso que eu fiquei sem entender a escolha, porque o menino que entrou, né, o Lucas Rafael, pelo menos nos jogos em que ele participou, lá em Mirassol, não vi nenhum problema. Não comprometeu.
E até deu assistência pro gol contra o Noroeste, Talvez né? Enfim. não sei se ele quis dar moral pro Titi. E eu, sinceramente, eu fico muito chateado quando acontece isso, porque é um menino da base, né? Sim. É um ativo do Guarani e ele se expôs em jogos com uma outra dimensão, né? Contra o São Paulo no Morumbi, contra o Palmeiras, o torcedor é passional, mesmo sendo da base, mesmo sendo tendo aquele carinho a mais. O torcedor é passional. O Titi não foi bem, não fez um bom jogo também lá no Morumbi, comprometeu na expulsão do Caleri, um lance bobo, e o torcedor guardou. E aí, Mas a própria corroborar. Adriana Almeida estava reportando ontem na partida aqui na CBN, também falou que quando o Titi foi sair, né, Maurício Souza tirou ele também no meio da partida, claro, não tem que dar explicação nenhuma, mas tirou ele depois de uns erros, a torcida começou a vaiar, mas os próprios jogadores do Guarani pediram pra torcida acalmar, ficar tranquila também, não vaiar jogador, porque podia pegar mal também, mais uma vez, é uma joia também, um ativo do clube. Exatamente essa palavra, um ativo do clube, um jogador jovem que pode render muito pro Guarani ainda futuramente. O torcedor, a gente tem que entender, o torcedor ele é passional, o torcedor tá pé da vida com a expulsão lá no Morumbi, no momento em que o Guarani até oferecia algum perigo ao São Paulo, e ontem contra o Palmeiras, né? O que pega com relação ao Titi e o que pode queimá-lo, eu espero que não, pelo amor de Deus, mas o que pode atrapalhar a sequência do Titi neste Campeonato Paulista é que ele falhou em jogos grandes, né? Jogos assim, com uma outra dimensão, com uma outra repercussão, né? Isso acho que tem muito teor, repercute demais, né? Tem muito teor de nervosismo também. Claro, é um garoto. É um garoto que nunca passou por isso. Mesmo ele jogando num clube como o Guarani, que tem repercussão, né, que é um campeão, que tem uma imprensa campineira que cobra bastante, não tem a dimensão de um Palmeiras, de um São Paulo, né? E quando você se depara com esse tipo de jogo, com estrelas do futebol brasileiro, estrelas do futebol mundial, realmente é comum você se assustar, você ficar um pouco mais nervoso, só que aí que vem o atleta de um alto rendimento ou de um nível legal. Ele tentar conter esse nervosismo, né? Porque não é fácil. Um Morumbi lotado, né? Um Palmeiras, na sua frente está um Estevão, que pode ser o melhor do mundo daqui a 1 ou 2 anos. Tem um Oscar, que é a seleção, tem um Lucas. Ou seja, é natural sentir um pouco, é natural. Agora, você precisa controlar. Só assim você vai conseguir ter carreira no Guarani, uma sequência legal, para quem sabe um dia você alçar voos mais altos, um futebol europeu, um grande clube do futebol brasileiro também. Mas eu realmente, a vaia me pegou um pouquinho, fiquei chateado. Mas só mais uma coisa do jogo ainda, também achei muito legal por parte do Richard Rios, quando marcou o gol também, não comemorar, né, respeito ao Guarani. Claro, isso daí já é comum entre os jogadores, né, mas a gente sabe que quando é time grande assim, os jogadores acabam até sendo pressionados pela torcida, também acaba não fazendo isso, mas foi muito legal o Richard Rios revelando, né, esse amor pelo Guarani, também a gratidão também por ter sido revelado aqui, passando pro Palmeiras depois, marcou o primeiro gol da partida ontem. Diferente do Edu Dracena, né, que certa feita veio com o Palmeiras aqui, destilou veneno pro Guarani, ele é uma joia da base bugrina. 11h49, não, mas essa do Dracena eu fiquei meio pé com ele também, pô, que isso. Diferente do Bigode, por isso que eu tenho uma... Deixa eu falar. Vamos lá. 11h50, nós vamos para um rápido intervalo e na volta tudo sobre a vitória da Ponte lá em Diadema. CBN Esportes Campinas. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.
Hoje tem rodada cheia. Hoje é dia 4? Hoje é dia 3. Então perdão. Hoje tem Praia Clube Vôlei Renata. Sim. O jogo acontece lá no ginásio de Uberlândia, jogo na casa do Praia Clube. E olha só que cenário legal. É um confronto direto de duas equipes que estão muito próximas na tabela de classificação. O Vôlei Renata é o terceiro colocado com 30 pontos. O Praia Clube é o quarto colocado com 28. Ou seja, se a equipe de Campinas vencer, abre uma distância do quarto colocado. Agora, se o Praia Clube conseguir a vitória, deixa a equipe de Campinas para trás e assume a terceira colocação. Tem jogaço e todos os detalhes você acompanha aqui na CBN. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. 11h53, sem perder tempo. Antônio Lupe, a Macaca foi a Diadema e venceu a Água Santa por 1-0. Venceu a Água Santa na primeira partida no histórico do confronto dessas duas equipes, lá no Distrital do Inamar, na Arena Inamar, na casa da equipe do Água Santa. O gol da Ponte foi marcado no primeiro tempo, depois de um pênalti sofrido pelo Victor Andrade. Fábio Sanches, lembra dele, torcedor da Ponte? Pois é, foi ele quem fez o pênalti em cima do Victor Andrade. O árbitro marcou com o auxílio do VAR e o Danilo Barcelos marcou o único gol do jogo, o gol da vitória da Ponte Preta, que poderia ter saído lá do ABCD Paulista com um resultado um pouco maior, porque no finalzinho do jogo a Ponte teve duas excelentes chances, mas desperdiçou. Mesmo com as chances perdidas, a Ponte saiu com a vitória por 1-0. Foi o primeiro gol de Barcelos nesse retorno ao Moisés Lucarelli. O técnico Alberto Valentim, depois da partida, ressaltou a entrega e a vitória, mas está preocupado com essa sequência de jogos, o que tem atrapalhado a questão física e o número de lesões no elenco da Ponte. Uma vitória muito importante, porque nós vimos de empates, vimos de uma derrota, como eu falei antes, até que não tínhamos. Hoje, nós ficamos até impossibilitados de treinar algumas coisas que nós queríamos por causa do tempo em Campinas, campo alagado, com jogadores cansados, se recuperando ainda, e viemos para cá fazer um jogo para levarmos os 3 pontos. Nós queríamos, se possível, uma boa performance, uma boa apresentação, mas nós queríamos muito esses 3 pontos. Nós temos que alinhar bem essas duas partes importantes, fazer bons jogos, vencer jogos, mas a gente precisava hoje muito dos 3 pontos, até mais daquele que era a prestação de qualidade nossa. E os jogadores, mais uma vez, muito determinados. No segundo tempo, principalmente, faltou mais jogo nosso, mas repito para vocês, hoje era de suma importância esses 3 pontos. Nós vamos avaliar com calma, né? O departamento médico vai passar por exames, num calor assim, principalmente que nem é a minha área. Eu não conversei com o doutor depois, pra gente saber qual vai ser a gravidade. O Arthur pediu para sair no intervalo. A gente está numa sequência do Campeonato Paulista que, infelizmente, estou falando disso na Vitória até, tá? É uma sequência com pouco tempo de preparação, uma sequência de jogos a cada 3 dias. Humanamente, impossível. Você vai, e não estou falando da Ponte, não, estou falando de todos os times. É uma carga muito excessiva para os atletas. Mais uma vez, tenho que tirar jogadores. Primeiro tempo o Elvis e depois o Arthur. Então a gente vem numa sequência muito forte. E números nossos, físicos, muito altos,
dentro da nossa lado físico, nossa fisiologia, ou seja, fica muito forte para os jogadores essa parte. Então, vamos torcer para que o Elvis não seja nada grave. O Elvis saiu de campo ali próximo aos 20, 25 minutos do primeiro tempo com um problema muscular, vai passar por exames, mas para o jogo contra o Noroeste na quarta-feira, dificilmente vai ter condições, até pela imagem que a gente viu no duelo contra o Água Santa. Vamos para o cenário da Ponte no grupo D. Macaca está na terceira colocação com 9 pontos. O Palmeiras é o segundo com 11 e o São Bernardo é o primeiro colocado com 15 pontos. Se o Campeonato Paulista terminasse hoje, São Bernardo e Palmeiras estariam nas quartas de final. A Ponte estaria fora, mas chega uma pontuação tranquila para o primeiro objetivo, que é a manutenção na elite do futebol paulista. Uma vitória importantíssima, 3 pontos que podem aliviar aí, ou aliviam a situação da Ponte com relação a rebaixamento, já faltando pouco aí para concretizar este objetivo. Valorizar o resultado fora de casa, valorizar a entrega dos jogadores, como disse o Alberto, só que novamente o time deixou a desejar em termos técnicos, né? O segundo tempo foi complicado. Primeiro também. Ela teve o início ali com o Vitor Andrade, daqui a pouco o Água Santa começou a dominar as ações, não teve chances tão claras assim, apenas em chutes de longa distância, mas a Ponte flertou com o perigo. Comemorar o resultado, mas que muitas reflexões sejam feitas com relação a esta partida lá na Grande São Paulo, Fábio. Se perde o Elvis, né, possivelmente, aí com essa acho que eu não sou médico também pela imagem, mas, né? Sentiu uma fisgada ali na parte posterior da coxa. Se perde o Elvis pro restante aí desse campeonato, ganha pelo menos o reforço do Vitor Andrade, que entrou muito bem ontem, sofreu o pênalti também, já tinha entrado bem contra o Corinthians, mas ontem parece ter se firmado também como titular da equipe. A Ponte consegue essa vitória, dá uma aliviada boa nessa questão aí, a primeira do rebaixamento. Tem mais um jogo fora antes do derby, levar para Bauru essa mesma pegada, né? Esse mesmo incentivo de uma vitória fora de casa para tentar também conseguir mais os 3 pontos para chegar grande no derby do próximo domingo, que a gente sabe que é um jogo à parte, né? Em relação aos meias da Ponte, né? Não tem Serginho, não tem Elvis, não tem o Pedro Vilhena. Então vai ter que armar um time. Provavelmente, se o Pedro Vilhena e o Serginho não forem liberados pelo departamento médico, vai ter que jogar sem meia, vai ter que preencher o meio campo. Tudo com desgaste. Difícil. 4 volantes? Difícil. Ela vai ter que arrumar um jeito aí. Ou 3 atacantes, né? Mais difícil. E pelo Elvis ontem, muito longe de ser médico, mas com muito lugar de fala, né, Antônio Lupe? Pedrada, Carlão. É a síndrome da pedrada. Dói uma barbaridade. Pô, ele chutou e caiu, né? Ele cobrou escanteio, né? Cobrou escanteio e caiu. Nossa, tentou voltar, não tinha nem como. E fica a expectativa do Gé, né? Que era a previsão de... O Gé acho que é só Série C. É só Série C. Só Série C. O Gé é só Série C. Não. É só segundo... O começo de Série C. A Série C tá programada pra abril, maio, por aí. A dele é muscular, mas a mais grave de passar por uma cirurgia, né? Então, dificilmente no Campeonato Paulista o Gé vai ser utilizado. Tá aí. E hoje tem Corinthians, hoje tem vôlei, muitas novidades, muitos assuntos pra gente discutir amanhã no CBN Esportes e também daqui a pouco às 4 da tarde no Arena, Antônio. Só um detalhe, você trouxe em manchete, existiu uma expectativa muito alta em relação ao sorteio da Copa do Brasil. Sexta-feira a Ponte vai conhecer aí o seu adversário da primeira fase. Inclusive já tem até os possíveis adversários, né? Pode pegar Inter de Limeira. Pode pegar Inter de Limeira. Deixa eu pegar aqui que eu tenho os times que podem enfrentar a Ponte rapidinho. Sei que nós já estamos em cima do lado. Já pegou a Inter numa Copa do Brasil. Ganhou por 1-0 gol do Yuri Tanque. E quem sabe quem jogava nesse time da Ponte? Daniel. Menino Daniel lá de Curitiba. Que faleceu. Isso. É muito triste. Lembrando que a CBF mudou, né? Na primeira fase agora, o primeiro jogo continua sendo um jogo só, mas o time de melhor ranking faz em casa o jogo, mas o time de melhor ranking não tem mais a vantagem de poder empatar. Se empatar, vai pros pênaltis. É o caso da Ponte Preta, né? Que vai jogar fora de casa também. Acho que já acabou. Você traz uma Arena aí. Rapidinho, Valmir, eu sei que a gente já tá em cima do laço. Possíveis adversários da Ponte: o Maitá do Acre, Trem, o Ceilândia, Inter de Limeira, o Maranhão, o Operário do Mato Grosso, o Operário original. de Vargem Grande, isso. Tunaluso do Pará, Operário do Mato Grosso do Sul, Concórdia,
ou CSE de Alagoas. Tá certo, a gente volta às 4 no Arena. Valeu, boa semana.